A paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez o Senhor nos dá a graça de estarmos aqui compartilhando a palavra do Senhor e tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Hoje eu não vim ministrar nenhuma palavra, mas eu vim compartilhar com os irmãos algo que aconteceu comigo no sábado. E hoje é dia 18, então foi no dia 16 de abril agora, e mais ou menos às 3:30 da tarde. E foi não sei se foi um sonho, se foi uma visão, foi tudo tão real, tão poderoso, que a gente nunca sabe se a gente viveu aquilo no corpo ou se foi em outra dimensão espiritual. O que eu quero dizer aos irmãos é que a palavra profética, ela vem a nós, os sonhos proféticos, e como tem acontecido nesses dias, sonhos proféticos, visões proféticas, e a palavra de Deus nos diz aqui no livro de Amós: tocar-se-á a buzina, a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá. Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não o terá feito. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas e seus ungidos. Não estou aqui, quero deixar isso bem claro novamente, não estou aqui me qualificando ou me autodenominando profetisa do Senhor, mas o que eu quero deixar bem claro novamente: sou uma serva de Deus, uma dona de casa, uma esposa, mãe, avó, que ama o Senhor com todas as forças da sua alma, da minha alma. Então, o que eu sei é que o Senhor não fará nada na terra sem antes revelar os seus segredos aos seus santos, seus profetas, seus ungidos. E o Senhor tem falado nos 4 cantos da terra, falando com homens, mulheres, jovens, crianças, bebês. Crianças de 2, 3 anos têm tido revelação. O que eu sei é que a urgência que está sobre a terra e sobre tudo que vai acontecer tem feito com que o Senhor use vasos pequenos, vasos grandes, os seus vasos. Não importa o tamanho do vaso, a forma do vaso. Deus está dando sonhos a muçulmanos. Deus está se apresentando em Israel como nunca o Senhor está fazendo, amados. Então, o que eu quero dizer aos irmãos é que Ele, por sua infinita misericórdia, me deu esse sonho profético na tarde do sábado agora, dia 16 de abril. E foi uma noite em que, a anterior e essa, eu tinha ido dormir praticamente às 4:30 da manhã. E eu tenho feito muitas vigílias de oração. E sempre que meu esposo está para o sítio, é uma noite em que eu me dedico à oração. Porque eu tenho entendido que o Senhor tem chamado os seus filhos para uma intimidade. E depois eu quero estar compartilhando essa outra palavra, que o Senhor só vai conhecer naquele dia, aquele que lhe é íntimo, aquele que comparece diante do seu trono. E então eu tinha passado essa noite quase que em claro. Então, eu não costumo dormir à tarde. Muito difícil eu dormir durante o dia. E naquela tarde, mais ou menos 3:45, me veio uma sonolência tão grande que ela não é comum. Sabe aquele sono que você sabe que ele não é comum, ele é mais forte do que um sono comum. E eu simplesmente afastei
o computador, eu estava escrevendo algo, estava a Bíblia em minha volta, meus cadernos de anotações estavam todos sobre minha cama. Eu empurrei um pouquinho e me deitei. Eu pensei, bom, daqui uns 10 minutos eu já estou refeita, vai ser só uma siesta. E quando eu deitei, é como se eu fosse deitando no travesseiro e de repente eu já fui tomada. Eu senti que parecia que eu saía de mim, eu não sei explicar. E de repente eu vi um telão, eu estava parada diante de um telão imenso, bem maior do que a parede aqui da minha sala. E ele estava, é como se ele fosse pintado de marrom escuro com um vermelho escuro. E eu vi uma pessoa em pé e essa pessoa fez assim com o braço direito, indicando que eu deveria olhar para aquele telão. E eu queria olhar para a pessoa porque eu percebi que era Jesus. Mas algo mais forte não deixou que eu olhasse para ele. A minha atenção, eu fui atraída. É como se um imã puxasse os meus olhos em direção àquele telão. E de repente eu vi uma cena. E eu estou até lendo aqui, porque eu fui escrevendo tudo muito rápido. E nessa primeira cena, foi a de uma multidão sendo atacada por abelhas negras. Quando o telão abriu, eu já vi. É como se eu estivesse do lado de cá do telão, mas envolvida ao mesmo tempo. Sabe, eu estava muito próxima daquelas pessoas, elas passavam perto de mim. E eu vi milhões de abelhas atacando pessoas. E elas não eram, o que me chamou a atenção é que elas não eram abelhas comuns. Elas eram mais ou menos de 4 a 5 centímetros de tamanho. E aquelas pessoas tentavam se proteger. E não havia como proteger o rosto, mas eu via que elas protegiam como se fossem os olhos. E elas fugiam em todas as direções. E eu via que mães que estavam puxando seus filhos pela mão, de repente, talvez pela dor, talvez pelo desespero, aquelas pessoas saíam correndo. E eu via as crianças paradas no meio daquela multidão, sendo atacadas, e isso me deixou muito emocionada. Eu amo crianças, eu tenho netos, então é muito difícil você ver uma criança perdida, gritando no meio da multidão, e não poder, você não poder fazer nada, você não poder socorrer. E é como se eu quisesse entrar naquele telão, tirar aquelas crianças do meio da multidão, porque elas também iam ser atropeladas. Mas havia uma proteção, é como se aquele telão tivesse algo de cristal que eu não podia passar para aquele lugar. E eu fiquei apenas paralisada, olhando. Me desculpe, irmãos, eu estou muito emocionada. E perturbada. Porque não foi uma visão comum, não era algo comum. As pessoas passavam rapidamente no meu espírito. Eu dizia, Senhor, deixa eu olhar tudo, não tão rápido, porque senão não vou conseguir passar essa visão, porque eu sabia que o Senhor estava me mostrando, porque teria que ser contado, teria que ser passado. E aquelas pessoas, amados, em todas as direções, eu via bolsas caindo. As pessoas não preocupavam com bolsas, com pastas executivas. Eu via muitos executivos naquele lugar, é como se fosse uma praça imensa. Eu via ruas em várias direções,
pastas de executivos, e aquilo tudo não importava de repente. Bolsas não era importante de repente. Laptops não era, de repente não valia nada. E aquelas pessoas jogavam tudo porque queriam se proteger. E as pessoas iam ficando deformadas pelas picadas daquelas abelhas. E eu sentia no meu espírito que era uma invasão tão terrível, porque eram milhões, milhões e milhões de abelhas. E elas iam picando, picando, cobria as pessoas, de repente passava para outra, passava para outra, passava para outras. E de repente aquela visão passou, porque eu estava trêmula, com pena, dolorida pelas crianças, principalmente pelas crianças. Foi algo que mexeu muito comigo, porque eu queria proteger, mas não havia como. E elas estavam expostas. As pessoas que as atropelavam correndo, elas estavam expostas às picadas dos insetos. Elas estavam expostas a todas as coisas que estavam acontecendo naquele momento. E eu não podia fazer nada. E de repente aquela cena passou e veio uma segunda cena. E eu ainda nem havia me recuperado, porque saiu aquela cena e já começou essa outra. Estrelas como bolas de fogo caíam sobre a terra e causavam destruição enormes sobre a terra. Prédios caíam, as ruas eram destruídas, as casas pegavam fogo e as pessoas saíam correndo por todos os lados. E novamente eu via muitas crianças em desespero porque se perdiam dos seus pais, e era terrível presenciar aquilo. Irmãos, caíam estrelas, mas eram muitas estrelas. E elas vinham incandescentes, elas vinham com um rastro de fogo vindo do espaço, mas era assim, era bombardeios. Elas iam caindo, bombardeando tudo, caindo sobre casas. E uma coisa que me chamava a atenção é que quando elas caíam, parece que afetava alguma coisa embaixo da terra. Porque eu sentia que as ruas se moviam para cima e para baixo, e eu via as lascas do asfalto inteiro se abrindo, aquelas crostas do asfalto ficando expostas, levantadas, e é como se elas fossem algo móvel, sabe? Algo que se movimentavam assim. Elas levantavam, abaixavam e os carros iam sendo engolidos. E as casas também eram engolidas, casas próximas, aquelas ruas, prédios, eram todas engolidas dentro daquilo. E pessoas tentavam sair daqueles buracos que estavam se formando e elas caíam. E novamente, as crianças expostas. Sabe, amados, as crianças expostas àquilo tudo se perdiam dos pais. Alguns pais tinham caído dentro daqueles buracos. Outros estavam dentro de casas que estavam incendiando. Outros estavam dentro de carros amassados e esmagados por aquelas bolas de fogo. E era algo assim aterrorizante. Eu acho que não tem um filme que Hollywood possa fazer com toda a sua tecnologia, que possa chegar 1/10 de perto daquilo que estava acontecendo. E no meio daquilo tudo, pessoas gritando novamente. E novamente eu via pessoas aterrorizadas cobrindo suas faces. E geralmente quando a gente tem medo de algo, a gente quer se esconder.
E eu via muitas pessoas fazendo assim, tentando cobrir os seus rostos, daquelas luzes incandescentes, e eu sabia que eram estrelas caindo dos céus. E a provocação, e aí você pode me perguntar, mas onde era isso? Qual a localização disso? Eu não sei te informar. Para mim era na terra toda. Para mim era em todo lugar. Porque eu via pessoas de todas as maneiras correndo no meio daquela multidão. E enquanto eu estava apavorada, porque aqui tão próximo aquele telão, é como se aquilo também fosse me atingir, mas eu estava imóvel. É como se os meus olhos tivessem grudado, como se um imã atraísse o meu olhar e eu não podia desviar nem para cá e nem para cá. Eu tinha que prestar atenção em tudo. E aquelas cenas passando rápido, era cena de pessoas correndo, crianças gritando, o asfalto arrebentando, casas pegando fogo, prédios caindo, e era assim, flashes, de todas as maneiras, aqueles flashes. E eu tinha que prestar atenção em tudo e ver tudo, porque eu sabia que eu teria que estar contando. E eu não podia perder nada. E no meu espírito eu falava, mas devagar, Senhor, eu preciso ver, eu preciso prestar atenção. Mas lá dentro de mim, assim como aquelas coisas estava passando muito rápido, lá dentro de mim eu sentia, é porque vai acontecer muito rápido. Não vai dar tempo da gente prestar atenção numa coisa, depois na outra, depois na outra. E nesse mesmo dia, não é? Já tivemos 2 terremotos. No Equador e no Japão. E se você foi ontem à noite, eu fui olhar, o que me chamou a atenção, eu chorei muito. Foi 2 crianças paradas no portão da casa delas, no Equador, com as mãozinhas assim nas grades, chorando, porque a casa dele havia sido destruída e a irmã que estava lá dentro estava morta. E eu fui transportada para essa visão de ver crianças. É um tempo que as crianças vão sofrer muito, amados. As crianças estão desprotegidas. Eu vou falar sobre isso em outro vídeo. Como as crianças estão sem proteção até mesmo dentro das nossas casas. E aí eu vi uma terceira cena. Essa terceira cena é como se eu estivesse daqui e olhando para ali. É como se eu estivesse dentro de uma caverna. E de repente, aquela pessoa que estava comigo, que mandou eu olhar para o telão, que eu sabia que era Jesus, eu sabia que ele estava aqui atrás de mim, eu não o via mais. Mas eu fui transportada para uma caverna, uma gruta, eu escutava o barulho das ondas, então eu sabia que estava perto do mar. Sabia que estava perto do mar. E de repente, 2 homens que estavam naquela caverna, e eles já estavam ali por algum tempo, esperando a hora de dizer, vá. E de repente, aquela voz me disse, essas são as 2 testemunhas que irão para Israel agora. Irmãos, deixa eu deixar bem claro, eu não estou aqui como uma pessoa que entende de escatologia. Não me venho falar sobre pré-tribulação, tribulação, pós-tribulação. Eu não estou aqui para discutir se a igreja vai passar pela grande tribulação, ou vai partir no meio dela, ou se vai partir depois. A única coisa no meu coração é que eu quero me preparar para estar com Cristo a hora que soar a trombeta nos ares. A única coisa que eu faço é tentar preparar a minha vida cada dia para estar com o Senhor no arrebatamento.
Quanto a essas coisas grandes, eu deixo para os teólogos, as pessoas que entendem de escatologia. Eu estou falando o que eu vi, o que eu ouvi. Portanto, não me venham julgar e dizer, essa visão não pode acontecer agora, ela tem que acontecer em tal momento. Isso aí eu vou deixar com o Senhor. Eu deixo para aqueles que são os estudiosos. Eu estou como Davi, não me atenho às coisas grandiosas demais para mim. Eu vou me ater apenas às pequenas. E estou apenas contando o que eu vi. Aqui está o Espírito do Senhor. E é o Senhor que vai julgar todas essas coisas. Mas o que eu vi foi que aquelas duas testemunhas se levantaram. No meio daquela gruta havia uma pedra imensa no meio, e um era mais novo, o outro era mais velho, uma pessoa bem mais velha. Bem mais velha. É como se eles fossem aqueles rabinos de Jerusalém, que tem aquelas barbas compridas, mas todos dois tinham barbas brancas. Mas eu sabia que um era bem mais velho. E o outro, apesar de ter barbas brancas, ele não era tão velho quanto o outro. E esse mais novo se levantou e saiu, foi descendo. Para eles saírem daquela gruta, havia uns empecilhos. Eles tinham que passar por um trieirinho bem estreito. E esse mais velho, ele tinha nas suas costas como se fosse um manto, uma capa de pelo de bicho, de uma ovelha, de um carneiro, eu não sei precisar. E todos dois tinham roupas rústicas, como se fosse tecida, sabe, esses sacos que vem com açúcar, com arroz, com essas coisas. Eles tinham isso. Aqui em volta deles também, como se estivesse frio, e eles tinham algo jogado aqui em volta deles, e aquela roupa deles rústica, sandálias rústicas daquela época mesmo, bem antiga. É como se fossem sandálias feitas de couro de animal também. E esse mais velho, quando foi descendo, ele segurou para dar um passo para descer naquela pedra. O outro passou com mais facilidade. Ele olhou para trás e me olhou. E tipo assim, me dando a conhecer, tipo assim, olá. Tipo assim, você está vendo tudo isso. E ele virou as costas, ele carregava algo como se fosse o termo que eu vou usar, eu sou do sítio, então a gente fala em bornal. É como se fosse algo antigo atravessado aqui assim, como se ele tivesse papiros dentro daquela sacola aqui assim. Um papiro. Uma sacola jogada aqui assim, a tiracolo, sabe? E jogada aqui do lado. Deixa eu vir aqui para cá um pouquinho. Estava aqui assim, sobre ele. E então eu via que aquela voz dizia que eles estavam indo para Israel, vão para Israel. E eu sabia que eles iam em direção a Jerusalém. E era tão forte aquilo dentro de mim, que tanto eu participava, como eu estava interagida no Espírito, e eu fazia parte daquela visão, eu fazia parte daquela revelação. Não é como se eu fosse apenas uma telespectadora, uma assistente, uma pessoa que estava assistindo aquilo. Dentro do meu espírito, eu estava envolvida em tudo aquilo de alguma maneira. Bem, irmãos, e essas foram essas revelações que eu recebi na tarde de sábado do dia 16. E então eu me despertei quando eu vi
as duas testemunhas de onde eu estava. Eu via a areia da praia, escutava o barulho, mas não via o mar. E de repente é como se eles fossem trasladados. E eu via que eles já estavam na Praça de Jerusalém, onde está o Muro dos Lamentos, e aí eu despertei. E eu acordei e imediatamente eu olhei no relógio, eram 17 horas. Então, isso que eu estou contando, que pareceu apenas alguns minutos, se passou 1h30 eu envolvida em tudo aquilo. E sabemos que no relógio de Deus, e foi bom eu falar no relógio, porque enquanto estava essas testemunhas e aquilo tudo acontecendo, quando aquelas testemunhas saíram, atrás deles, como se fosse envolto em uma névoa, passava um relógio gigante. Dentro de cada cena dessas, atrás de toda aquela cena, é como se aquele relógio tivesse sido colocado atrás, envolvido com uma névoa, e o ponteiro, meus irmãos, o ponteiro do relógio era 1 segundo, não era 1 minuto. Eu sei o que é um relógio faltando 1 minuto, está quase em cima, mas esse era assim, já quase alinhado ali, meia-noite. E eu vi aquele relógio gigante e ele se movendo, o pequenininho aqui, né, de segundos, rodando, e aquele relógio faltava, era 1 segundo, não era 1 minuto para meia-noite, era 1 segundo. Então, o que eu quero dizer aos irmãos, que aqui está essa mensagem, que naquele sonho eu tinha tanto cuidado e zelo em perceber, que eu pedia ao Senhor, por favor, Senhor, não passe tão rápido, não seja tão rápido para que eu observe tudo, para que eu veja tudo. E porque eu sabia da urgência daquilo tudo. Então, o que eu quero dizer aos irmãos, como eu disse, não estou aqui semeando terror, não estou aqui querendo aterrorizar pessoas, marcando a volta de Jesus, de maneira nenhuma. Tanto que a palavra diz que daquele dia e hora ninguém sabe. Nem o Filho, nem os anjos, ninguém na terra pode dizer, Jesus vai vir agora em 2016, Jesus vai vir agora nesse mês, ou daqui uma semana, daqui um dia. Meus amados, tudo que eu sei é que o arrebatamento já começou. Começou aqui dentro de cada um de nós. Deus está colocando em nós a urgência da santificação. Depois daquele vídeo que eu gravei, tirando toda a maquiagem, tirando todas as joias, vocês não têm noção das milhares de pessoas que têm entrado em contato comigo, e pasmem, não são apenas mulheres, homens, que têm anéis de títulos, de grandes títulos. Deus está mandando eles tirarem, porque aquilo era um Deus na vida deles, aquilo era algo que os deixavam orgulhosos, como pavões, pavoneando-se de títulos, até, pasmem, de teologia. Pessoas que estudaram fora do Brasil, que têm grandes cargos hoje, estão me escrevendo e dizendo, Deus mandou entregar tudo aos pés dele. Pessoas que estão me entregando, que escrevem para mim pedindo perdão porque eu sou mulher, mas querem confessar pecado sexual. Pessoas de várias partes do mundo, de várias nações, falando, Deus estava me tocando e eu não entendia. Deus estava me falando e eu não entendia. Deus mandava eu deixar esses tipos de roupas e eu não entendia. Vocês não sabem quantas mulheres
que estão olhando seus guarda-roupas e arrancando tudo, que as deixavam expostas, as deixavam sensuais, as deixavam como prostitutas diante da igreja. Vocês não sabem quantas moças, quantas adolescentes têm se convertido ao coração do Senhor nesses dias, dizendo: eu usava 90% das minhas roupas era para atrair a atenção de pessoas na igreja. Pessoas confessando pecados da internet. Pessoas que estão fazendo jejum de WhatsApp. Pessoas que estavam virando zumbis, porque ficam ali chateando o tempo todo dentro das igrejas. Pessoas que quando entram nas igrejas agora rompem com o WhatsApp, rompem com a internet. E entram para cultuar o Senhor, porque o Senhor está falando: desliguem, desliga o WhatsApp, desliga Facebook, desliga isso. Eu quero vocês na minha presença. E isso, adolescentes. Adolescentes, Deus está falando com os adolescentes. Então, amados, está aqui entregue o recado do Senhor. Está aqui essa visão que eu não inventei. Não foi algo que eu quis ver, mas foi algo que o Senhor quis mostrar e eu recebo. O que vem do meu Deus eu recebo, não importa o preço que eu tiver que pagar. Então está entregue. Eu sei que os nossos vídeos, muitos têm assistido para criticar, né, para ver se eu estou dentro da teologia correta, se eu estou, amados, é como eu disse, não me queiram cobrar nada. Sou uma dona de casa que estou aqui compartilhando a palavra do Senhor. E o resto eu deixo tudo nas mãos do Senhor. Que esse vídeo sirva para falar com cada um. Que esse vídeo venha despertar cada pessoa. Porque Jesus está voltando. E muitas pessoas que estão metódicos dentro de uma teologia, de uma escatologia, vão ficar assombrados. Porque Jesus não anda dentro de escatologia humana. Não anda dentro de previsões humanas. Deus não está numa caixinha humana. Deus faz o que lhe apraz no momento que lhe apraz. Tudo o que Ele tem falado, sabe o que é, amados? Alinhe-se dentro da minha vontade. Alinhe-se com a minha autoridade, com o meu chamado. Venham para a minha presença. É tudo que o Senhor está dizendo a essa noiva. Venha e tenha intimidade comigo. Eu quero orar nesse momento. Ó querido Jesus, nosso Yeshua HaMashiach, nosso Jesus, nosso Messias. Senhor, eu entreguei a sua palavra, entreguei essa revelação, que o Senhor, pela sua bondade infinita e misericórdia, compartilhou comigo, para que eu estivesse compartilhando ao seu povo. Meu Deus e meu Pai, aí está entregue. Aí está, meu Deus, essa palavra revelada e entregada ao teu povo. Que ela possa gerar temor. Que ela possa, Senhor, gerar aquilo que lhe apraz. Que não volte vazia essa visão, mas que ela entre nas casas, que ela entre nos escritórios, que ela possa correr, Senhor, ganhar asas e entrar em todos os lugares que o Senhor quiser. Meu Deus, alcance crianças, alcance adolescentes, alcance os jovens, as mulheres, os homens, os velhos, alcance teu povo, a tua igreja gloriosa, o teu povo precioso. Alcance teu povo nesses dias, meu Deus, com a sua infinita graça e misericórdia. Te louvo aqui, meu Deus, mais uma vez, porque tu és poderoso e tudo está debaixo da tua vontade e nas suas mãos. Por isso oramos
e te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigada, amados. Obrigada por mais uma vez acessar nosso canal. E obrigada por muitas pessoas que têm me deixado mensagem dizendo que sentiram de orar por mim. Orem mesmo, para que eu continue debaixo da vontade e em plena obediência àquele que nos chamou das trevas para a sua infinita luz, o nosso Deus. Obrigada, shalom, que Deus abençoe cada um de vocês.